Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Com muita alegria estamos na nossa casa de paz e amor. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. Recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares. Porque, como eu sempre brinco, pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, todos os meses, distribui 430 cestas básicas aproximadamente. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas nós não temos ajuda governamental. Somos nós, frequentadores da casa, trabalhadores da casa, que mantemos essa ação todos os meses. Então nós sempre pedimos, quem puder colaborar nos trazendo uma cesta básica, ótimo, excelente. 2, melhor ainda. 1 item, metade, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, vai na livraria, entre em contato, que aí eles direcionam a doação para a cesta básica. No comprovantezinho eles já falam, cesta básica, essa doação. Porque aí vai direto para a assistência social, comprar aquilo que está faltando. Tá bom? Ah, Jefferson, eu não quero, eu não posso. Não tem problema. Faça uma prece para que as outras pessoas colaborem e mais um mês consigamos entregar todas as cestas. Tá? A nossa Casa de Paz e Amor tem todas as quartas-feiras o trabalho, uma reunião chamada Encontro Amigo.
Esse encontro amigo é para pessoas que perderam entes queridos, é o chamado apoio aos enlutados. Então, se você perdeu um ente querido, ou alguém da sua família, ou algum amigo, por mais que tenha religiosidade, é sempre um momento muito doloroso. E esse encontro amigo é justamente para auxiliar as pessoas a amenizarem as suas dores. Esse encontro acontece todas as quartas-feiras, presencialmente, às 14 horas, das 14 às 15, aqui na nossa Casa de Paz e Amor. Se não pode vir presencialmente na parte da tarde, na própria quarta-feira à noite, às 20 horas, tem um encontro pela plataforma Zoom. Aí é só entrar em contato com a livraria, e eles vão passar o ID e a senha para acessar a reunião. Então, o telefone da nossa livraria é 2296-8080. 2296-8080. E no mês que vem, dia 24 de setembro, nós teremos a nossa Feira da Solidariedade, né? A festa que o Paz e Amor faz todos os anos, nós não fizemos só na pandemia, né? Mas que teremos lá várias barracas de alimentação, teremos os bazares de brechó, teremos bazar com coisas novas, roupa de cama, mesa, banho, masculino, feminino, coisas novas, né? Com preços excelentes, porque o pessoal vai ganhando junta, para poder na feira oferecer para todos nós. A gente vem, aproveita, come, se diverte, música ao vivo. Quem tem criança, traga as crianças, que vai ter atividade para as crianças também. Então a gente se diverte, faz nossas comprinhas e ajuda a nossa Casa de Paz e Amor. Tá? Vai ser no dia 24 de setembro, das 9 da manhã até as 5 da tarde. 5 horas já é fim de feira, literalmente, né? Mas quem puder chegar antes. E aqui já puxando a sardinha para o nosso prato, a nossa turma da sexta-feira, a Barraca do Crepe. Não deixe de passar lá, certo? A nossa Casa de Paz e Amor, normalmente aos finais de semana, sempre os voluntários fazem uma comidinha especial para nós. E esse final de semana teremos panqueca de carne e panqueca de 3 queijos. E já está disponível ali na nossa lanchonete. Então, quem quiser, depois da nossa reunião, só dá uma passadinha lá, já leva para casa, já garante ou a janta ou o almoço amanhã, né? Teremos panquecas de carne e de queijo. E você que está em casa, é só dar uma ligadinha, encomenda e passa amanhã aqui para retirar. Amanhã, que é sábado, poderá retirar das 11h15 às 3 da tarde e no domingo das 9 às 11 da manhã. É que eu esqueci de falar mais uma coisinha. Para a gente pôr a feira na rua, temos que falar, né? Eu sempre digo o seguinte, pessoal, se eu não falar nada, é 100% de não. Se eu falar, é 50% de sim, então vamos batalhar pelo sim, não é? Porque para a gente pôr a nossa feira na rua, a despesa é muito alta. E aí o que o pessoal fez? Essas camisetas lindíssimas, tema solidariedade, né? Princípio, meio e fim. Então, se você quiser ajudar, compra uma camiseta, vai estar ajudando também a conseguirmos os recursos para poder pôr a feira na rua, tá bom? E com certeza uma cor bonita dessa, a marsala, e tem umas outras cores, verde, branca, preta, né? Muito legal. A minha eu já comprei e é verde. Aliás, da nossa equipe do Crepe, diga-se de passagem, outra propaganda. Propaganda é obra no negócio. Hoje, com muita alegria, quem vai estar fazendo a palestra para nós é a Angélica Sobral, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial, a Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a nossa prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, irmão José. Resignação inconveniente. Existe um tipo de resignação inconveniente.
a passividade de quem se compraz na prova. São muitos que, a pretexto de aceitação, se acomodam na situação que lhes proporcione prazer. Refiro-nos aos que não lutam para melhorar, porque se habituaram a usufruir do karma. São os que se queixam do peso do fardo aos ombros, mas estimam carregá-lo para terem do que se queixar. São os que aprenderam a chantagear emocionalmente os outros, exibindo as suas feridas. São ainda os que, ante a fatalidade da prova, se sentem desobrigados de qualquer esforço de autossuperação. Viciando o espírito, semelhantes companheiros demorarão longo tempo para se libertarem do que tiveram interesse em cultivar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E assim, nesta paz, nesta serenidade, vamos unindo os nossos corações, entrando nessa frequência de amor, de paz, pedindo ao Mestre Jesus que ilumine a Angélica, para que ela possa passar para nós tudo o que preparou, e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entendermos a mensagem e colocá-la na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, amigos espirituais, nos ilumine, nos guie e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos novamente? Boa noite a todos. Eu sei, uma sexta-feira chuvosa, né? Depois de uma semana exaustiva de trabalho, mas vamos aproveitar o máximo esses 45 minutos que aqui estamos e refletir todos nós sobre os ensinamentos de Jesus. E fazer o que ele mais espera é colocar em prática ao sair daqui. Então nós vamos falar sobre bem-aventurados os brandos ou mansos e pacíficos, sempre lembrando que ser brando não é sinal de fraqueza, mas sim de serenidade. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos ou brandos de coração, não se propunha a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. O Mestre desejava destacar os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. Esse trecho nós tiramos do livro Escrínio de Luz, Chico Xavier psicografou pelo Espírito de Emmanuel. Vamos falar sobre obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1861. Vamos falar um pouquinho sobre Lázaro, um expoente da codificação
Lázaro participa dos seguintes itens do Evangelho de Jesus. No capítulo 9, a afabilidade e a doçura, e obediência e resignação, que é o nosso tema da noite de hoje. No capítulo 11, a lei do amor. E no capítulo 17, o dever. Uma explicação sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava imerso no fenômeno de letargia. Letargia é o fenômeno que dá aparência de quase morte. Existe uma bibliografia, existem vários estudos e livros a respeito. Então, convido a todos para ler. É uma história muito bonita desse nosso irmão, grande amigo de Jesus. Então, vamos falar em seguida sobre obediência e resignação, um conceito. Então, existe uma forma de entendimento sobre obediência e resignação que nós nos confundimos muitas vezes. Por isso, nós fomos ao dicionário. Obediência, ato ou efeito de obedecer, ceder, cumprir, seguir, submeter-se à vontade de alguém, cumprir uma ordem, aceitar uma determinação. E a aparência que nós temos é de alguém apontando o dedo para nós e nós numa posição de subalterno. E a resignação quer dizer o quê? Conformação, submissão e concordância. Então, olhando para essas palavras, logo relacionamos obedecer, como já dissemos, como abaixar a cabeça para tudo, não é assim? Enquanto resignar-se nos lembra o quê? Passividade, submissão e acomodação. Então, todas as vezes que falamos em obediência, é muito comum que as pessoas entendam que obedecer a algo ou alguém é um gesto do quê? De humilhação. A obediência não é uma coisa bem vista, ou é? É importante salientar, queridos irmãos, que estando num planeta de provas e de expiações, onde ainda predominam as imperfeições morais, temos grande dificuldade em aceitar, em obedecer. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Por isso, tantos os amigos espirituais nos falam na nossa transformação moral, nesse trabalho incessante em fazer o bem, em procurar seguir a nossa bússola direcionadora, que são os ensinamentos do Mestre. Quantos desobedeceram às orientações durante a pandemia? Quantos desafiaram ou desafiam orientações e regras que são colocadas? Pisar na grama, respeitar leis de trânsito e tantas outras regras e normas que muitos desobedecem porque se sentem bem, não querem seguir, sem entender realmente o que é obedecer e o que é resignar-se. A obediência está lá no Evangelho, é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então vamos entender juntos o que seria isso. Quando Lázaro nos diz que obedecer é estar de acordo com a razão, fica claro que não se trata de uma obediência cega. É isso que nós devemos entender. Consentimento da razão significa estarmos conscientes dos deveres que nos cabem. É estar comprometido com as nossas próprias atitudes. Nós sabemos que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória.
somos herdeiros de nós mesmos. Resignação, que associamos com acomodação, é, na verdade, a aceitação das consequências dos nossos atos. Por isso que Lázaro coloca que a resignação é a aceitação do coração. Vejam só essas palavras do mestre, de Divaldo, por exemplo, psicografia de Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria do Pai. Obedeceu resignado e amoroso, estimulando-nos, desde ali, a coragem para suportar com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Esse trecho tiramos do livro Rumos Libertadores, ditado por Joana de Ângeles a Divaldo Pereira Franco. E agora nós vamos um trecho que nós encontramos, que diz o seguinte: houve alguma pandemia à época de Kardec? Quais foram as recomendações doutrinárias? Encontramos uma preciosidade na Revista Espírita que se encaixa perfeitamente no período do coronavírus. Na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreveu um artigo denominado O Espiritismo e o Cólera. Eis que muitos adversários compararam o Espiritismo a uma peste que tomava conta da humanidade. Kardec, sempre educado, contesta a tese e aproveita para escrever algo sobre a pandemia do cólera. Registre-se que no período de 1800, nós estamos falando de 1845 a 1860, houve a terceira onda pandêmica de cólera, que ceifou milhares de vidas. Segundo alguns historiadores, essa pandemia causou o maior número de mortes do século XIX. Nesse artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla. Constantinopla, hoje, queridos irmãos, é a cidade de Istambul, na Turquia, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa, teriam sido preservados do flagelo pandêmico. De imediato, Kardec discorda da tese, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra o cólera, mas faz uma excelente abordagem no sentido de que o conhecimento da doutrina espírita propicia a todos nós uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, porquanto essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Vejam só o que foi dito à época e como isso é tão atual. Kardec falou do medo da morte, que atinge uma quantidade imensa de pessoas quando se instala uma pandemia. O medo patológico por si só gera um estado emocional desarmonizado, que repercute na saúde física e mental, fazendo que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e estresse. Isso não é verdade?
nós ainda passamos por todo esse processo de estresse e ansiedade, já passado o período mais complicado do nosso confinamento. Kardec comenta sobre a importância da serenidade, que é essencial para a nossa saúde emocional e mental. Que artigo impressionante. De 1865, frisando mais uma vez, e que tem plena validade para os dias atuais. Que orientações extraordinárias, morais e materiais que devem ser seguidas. Queridos irmãos, é tão importante nós, ao sairmos daqui, chegarmos em nosso lar, algumas palavras, nós sabemos que muitas palavras se perdem, mas a essência do que nós estamos refletindo da noite de hoje, nós pensarmos e analisarmos. O que é obedecer, o que é resignar-se, o que é aceitação, falando do conhecimento, da nossa postura em relação ao que nós fazemos no nosso dia a dia. Falar em resignação é lembrar-se de Jerônimo Mendonça Ribeiro, um orador e escritor espírita, que mesmo numa cama ortopédica, ele era tetraplégico e totalmente cego, trabalhava duramente pela divulgação da nossa doutrina. Sua via crucis começou aos 17 anos, quando foi acometido por uma artrite reumatoide deformante. Aos 19, passou a usar muletas e, sem encontrar um tratamento médico possível, passou a usar cadeira de rodas e, posteriormente, para uma cama ortopédica. Como se não bastasse, ele teve problemas cardiológicos. Apesar das grandes dificuldades, sempre mantinha o bom ânimo e dava conselhos a milhares de pessoas que o visitavam para pedir ajuda. Deitado no leito ortopédico, depois de perder o movimento das pernas, braços e visão, Jerônimo Mendonça escreveu livros, gravou discos e fundou algumas instituições espíritas, com destaque para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que atende crianças carentes. Certa oportunidade, um repórter lhe perguntou o que é felicidade. Ele respondeu: a felicidade para ele, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. E nós não valorizamos que nós podemos aqui estar, que nós podemos caminhar, que nós podemos ver. E esse nosso irmão, ele só gostaria de ter essa possibilidade de virar de lado. Jerônimo, sempre com bom humor, dizia: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Nesta batalha contra a doença, é preciso lutar e vencer, jamais ser vencido. Enquanto me ferem os grilhões, liberto-me do homem velho que fui antevendo horizontes inatingidos, onde a mestra dor dar-me-á a alforria merecida. Ganhou de um grande amigo uma Kombi, a fim de que pudesse ser conduzido às conferências que realizava. Não seria demasia dizer que ele conseguia transformar seu leito-prisão numa espécie de tribuna ambulante. Percorreu todo o país e, por meio dela,
conseguiu realizar valiosos trabalhos. Sua voz, sempre bem postada, seu ânimo inquebrantável, apesar das dores que sentia em função de problemas cardíacos e da própria paralisia total dos membros, fizeram-no conhecido como o gigante deitado. Respeitado, querido e sempre requisitado para importantes eventos espíritas. Em razão das diversas viagens que fez para divulgar a doutrina, Jerônimo comentou gostosamente: minha mãe, segundo suas palavras, é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse: você vai viajar novamente? Eu respondi: sim. Meu filho, eu não entendo, estou quase acreditando nesta tal de reencarnação. Ela não era espírita. De que você tanto fala. Falei por quê, minha mãe? Eu não tenho 9 filhos? Sim. Dos 9, você é o único paralítico? Sou. Pois é, e é o único que não para em casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, porém a mais terrível paralisia é a paralisia da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida. A cama ortopédica era a sua cruz e a dor a sua companheira inseparável. Todavia, em Jesus, ele encontrou o conforto e o melhor exemplo que seguiu a vida inteira. E imaginar que Jerônimo Mendonça jamais parou de viajar, trabalhar, agir. Seu lema era: não perder a calma jamais. Lembro da história da água na boca do Chico, né? Jerônimo permaneceu tetraplégico e cego por mais de 30 anos consecutivos, preso ao leito, prisão, até o seu desencarne, ocorrido em novembro de 1989. E para encerrar, porque a luz já deu o sinal, lembremos-nos da oração da serenidade, em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquela que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. A obediência liberta, a resignação sublima a alma. Uma vem do conhecimento e a outra do sentimento. Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir realmente o que é obediência e resignação. E que Jesus nos abençoe. O que nos resta fazer, se não agradecer essa nossa querida amiga que nos trouxe uma palestra tão dignificante para nós, né? Se a gente veio aqui hoje meio querendo reclamar, você já não nos deu a oportunidade, Angélica. Vamos envolver a nossa querida amiga, sua família, em energias amoráveis, de gratidão. E nós vamos iniciando a segunda parte do nosso encontro. Se você vem hoje por primeira vez, seja muito bem-vindo. Somos uma família que está sempre pronta a acolher mais um dos integrantes. Que nesse instante, se você puder, mantenha-se de olhos fechados, para melhor se concentrar. Respire profundamente e absorva todas as energias maravilhosas que a espiritualidade amiga nos preparou. Chegamos até aqui, impulsionados pela nossa vontade e pelo um empurrãozinho do seu anjo guardião,
para que juntos pudéssemos usufruir desse banquete espiritual que nos alivia, que nos acalma, que nos faz conviver melhor com a obrigação, não é? E que tenhamos toda a vontade de prosseguirmos livres, libertos, resignados. Que nesse instante vamos juntos, porque juntos somos poderosos, emitir do nosso coração nossa melhor mensagem de amor e espalhar mundo afora. Onde houver uma lágrima, onde houver um sofrimento, que mãos amigas possam vir acudir, ajudar, diminuir. E nós, de nossa parte, aonde quer que os nossos passos nos levem, que estejamos como Jesus nos recomendou, de olhos abertos, de coração aberto, para ajudar, nem que seja com um sorriso, com uma gentileza qualquer. É nessas pequenas ações que o mundo se transformará. E assim, nesse instante, se você lembra de alguém ou conhece alguém que está passando por uma grande necessidade, aproveite para se lembrar dessa criatura, trazê-la mentalmente aqui, para que, como nós estamos recebendo essa paz, igualmente elas possam iniciarem um caminho de modificação mental, espiritual, emocional e física. Vamos pedir pela nossa família, porque se a família vai bem, o mundo vai bem. Assim simbolizando todas as famílias, das mais pequenas às mais numerosas, das mais pobres até as mais ricas, das choupanas até os palácios. Que haja obediência e resignação diante das leis, porque somos, como a Angélica nos lembrou, herdeiros de nós mesmos, mas também sabemos que temos a genética divina, que é poderosa. Podemos tudo, como Jesus nos alertou. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Assim, agradecidos, vamos juntos ao médium que se preparou e estará à nossa disposição. Mantenha-se sereno, tranquilo, olhos fechados. Não se preocupe que o médium não vai lhe tocar, porque ele veicula energias que vêm da espiritualidade maior. O médium capta e, junto às suas próprias energias amplificadas que estão, irá nos beneficiar. Portanto, o tratamento depende de nós, da nossa abertura, da nossa aceitação, da nossa fé. E juntos vamos mentalizar uma luz branca e brilhante, que vem das altas esferas espirituais. Como uma bênção, alcança o topo da nossa cabeça e vai se espraiando por todo o nosso corpo, dando-nos paz, harmonia e saúde física no nosso sistema nervoso central. Depois um dourado à altura da nossa testa, renova-nos o pensamento, a nossa visão diante da vida, e assim recebemos uma cota de saúde física e espiritual. Na sequência, vamos mentalizar juntos um azul prateado, belíssimo, iluminado, chega até a altura da nossa garganta,
do nosso pescoço, onde glândulas como as tireoide e paratireoide vão sendo beneficiadas em saúde. Nosso aparelho fonador beneficiado. E já vai escorrendo essa luz, envolvendo o nosso aparelho respiratório, trazendo-lhe saúde. E vamos com o róseo amoroso envolver o nosso cardíaco, retirando mágoas, tristezas, baixa autoestima e deixando no local auto-amor, amor incondicional, aquele que ama porque ama, não tem razão. Apenas se expressa em boas ações. Que todo o nosso aparelho cardiorrespiratório se beneficie fisicamente. Por fim, um verde vai nos beneficiar à altura do nosso estômago, do gástrico, beneficiando os intestinos, rins, suprarrenais, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, bexiga, órgãos reprodutores, enfim. Que o nosso corpo físico receba, dentro daquilo do que precisamos, cada um nas suas particularidades. Por fim, uma cúpula protetora nos envolve, e a depender de nós, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nós vamos manter esse tratamento até a próxima semana. Mas lá fora, se nós claudicarmos, se nós escorregarmos, que possamos nos lembrar desse momento, desse instante de paz, de equilíbrio, e num átimo de instante, nós vamos receber, aonde estivermos, daquilo que precisarmos. Como eternos pedintes, ainda pedimos que das esferas superiores, dos laboratórios da espiritualidade, possamos receber a fluidificação, a magnetização das águas. Mas se você não trouxe hoje seu vasilhame, nem disponibilizou no seu lar, agora que nos acompanha, coloque um copo. Ou então nós daqui que estamos, quando formos dormir, à cabeceira, façamos uma prece, lembremos-nos desse instante e vamos rogar para que magnetizem o nosso copo de água à cabeceira e vamos ingerir essa água que vai amplificar a ação de algum medicamento que você venha se utilizando ou então reequilibrante para a manutenção de sua saúde. Agradecidos por essa noite. Agradecidos porque ouvimos um barulhinho de chuva que tanto precisamos. Vamos com Jesus dizendo e sentindo cada palavra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom retorno ao lar, abençoada chuva, que ela possa nos levar em segurança para casa. Os do fundo, se quiserem sair, quem não trouxe guarda-chuva, vão ser abençoadas por umas gotinhas do céu. Paz e amor em Jesus.